O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. O nosso convidado desta noite é Roberto Límia Fernandes. Roberto é especialista em Economia da Cultura pela URGS, mestrando em Memória Social e Bens Culturais pela Unilassalle e é servidor da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade. Ele apresentou a palestra A Declaração de Hangzhou e a Travessa dos Venezianos no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Boa noite, Roberto. É um prazer te receber aqui no Momento do Patrimônio. Boa noite, o prazer é meu. Obrigado pelo convite. Roberto, a Declaração de Hangzhou foi o alicerce do tema do 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico e tu foste o responsável pela palestra que apresentou para o nosso público. Do que trata a Declaração de Hangzhou? A declaração, na verdade, ela é a chave para desenvolvimento sustentável. Okay? Aliás, esse é o título até da declaração. Por quê? Porque ela reafirma um potencial da cultura como desenvolvimento sustentável enquanto capital de conhecimento e setor de atividades. Né? Então ela tem uma série de especificidades, reconhece, e isso é importante porque ela reconhece que não é um modelo único, né? E ao reconhecer que não é modelo único, ela reafirma a legitimidade da diversidade cultural, né? E o respeito à cultura dos povos. Talvez isso seja a mais importante mensagem que ela coloca desde o início até as ações, as políticas de alinhamento, a visão da cultura. Então, está impregnado desse respeito à diversidade cultural. Bom, e também tem uma coisa assim, a declaração, ela, além de tratar do reconhecimento da cultura e da diversidade, ela situa a cultura no centro das políticas de desenvolvimento sustentável. E para isso a gente tem que fazer um pouco um histórico, o que antecedeu a Declaração de Hangzhou. Os antecedentes da declaração, na verdade, são as resoluções da Assembleia da Unesco, né? Que nas resoluções de 2010 e 2011, eles tinham como objetivo cumprir a promessa unidos para alcançar os objetivos do desenvolvimento do milênio e a cultura e desenvolvimento. Bom, cabe então falar um pouco dos objetivos do desenvolvimento do milênio. Na verdade, os objetivos são 8. E esses objetivos, eles são desde a década retrasada, eles vêm se renovando e são objetivos que são transversais um ao outro. Porque são políticas de alinhamento que as Nações Unidas colocam aos povos. Né? E eu posso até listar esses 8 objetivos, né? Que é a redução da pobreza, né? Atingir o nível de ensino básico universal, a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, as questões de gênero são muito importantes, né? Reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, o combate ao HIV, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então aqui, nas políticas de alinhamento, a gente já consegue perceber que existe uma transversalidade entre as várias áreas de atuação das Nações Unidas, em específico da Unesco. E, obviamente, a Declaração de Hangzhou, ela coloca a cultura como esse eixo transversal a todas as áreas, seja ambiental, saúde, economia e social. Qual a visão dela de cultura? Ok. A visão de cultura, na verdade, o olhar da Declaração sobre a cultura é um olhar aberto, né? Evolutivo e solidamente marcado por abordagem baseada nos direitos e no respeito à diversidade. Tá? Ou seja, permitir aos indivíduos viver o que quiserem e como quiserem. Né? Reforça, assim, as possibilidades e capacidades humanas, promove o entendimento mútuo e a troca entre os povos. Não só respeitar a diversidade e as culturas dos povos, mas promover o intercâmbio dessas culturas. E talvez essa seja a face mais rica que a declaração coloca.
né, ao mesmo tempo que eu legitimo e respeito as culturas dos povos, né, eu promovo a troca de ideias entre os povos. E isso também se encontra na transversalidade das ações, nas questões econômicas, sociais e culturais, né. A visão da cultura, na verdade, ela é preliminar às questões das ações, né, que são propostas pela Declaração de Hangzhou. Roberto, quais são essas ações? A Declaração de Hangzhou, ela propõe 9 ações, né, e ela tem eixos, essas ações pertencem a eixos específicos dentro dessa transversalidade. Ou seja, eu tenho ações que são culturais, ações sociais, ações ambientais, e inclusive entra um componente novo que é a ação de governança, né, que até então não se ouvia falar nisso. Governança, ela é uma ação de melhores práticas muito conhecida nas questões corporativas, ou seja, nas empresas privadas, né, no setor privado. Hoje, o olhar da governança começa a se deparar muito mais ao público, né, e às ações de governo sobre as questões sociais. Então, nós temos assim, das 9 ações, a primeira, ela é uma ação de transversalidade que vai, na verdade, ela vai ter o espectro de todas as 8 ações vindouras, né? Que é integrar a cultura em todas as políticas e todos os programas de desenvolvimento. Ora, se eu proponho integrar a cultura em todas as políticas e questões de desenvolvimento, eu estou dizendo que ela é a chave do desenvolvimento. Ela é uma questão de poder. O poder da cultura, ela tem um poder sobre as questões de saúde, as questões ambientais, as questões sociais e econômicas. Ela é um indutor do desenvolvimento social. E aí sim, aí vem as outras ações que seriam mobilizar a cultura e a compreensão mútua para favorecer a paz e a reconciliação social. Nada mais atual sobre essa ação, porque nós temos hoje zonas de conflitos enormes no mundo, né? Não só conflitos em função de guerrilhas, mas também de êxodos provocados por guerras internas. Nada mais atual do que a questão da Europa hoje, né, com seu êxodo interno de milhares de refugiados, né. Essas pessoas vêm perdendo a sua identidade, né, e a declaração ela vai no sentido contrário. As ações elas têm que permitir que as pessoas reencontrem a sua identidade, que quando retornem à sua terra natal, elas possam reencontrar a sua identidade e que possam desenvolver a cultura que perderam durante esse período de refúgio em outros países. Também a gente vai olhar a garantia dos direitos culturais para promover o desenvolvimento social inclusivo. Então, o que prega isso? Que é a livre participação na vida cultural e a liberdade de expressão para forjar sociedades inclusivas e equitativas. Ou seja, o respeito cultural, o respeito da diversidade. E aqui, quando a gente fala de cultura, é importante salientar. A cultura é a expressão autóctone dos povos, né? É aquela expressão legítima, seja do folclore, seja da história ancestral. E isto é o que é o mais importante no desenvolvimento, identidade e legitimidade dos povos. Então, assim, a Unesco, ela obviamente prima por uma série de questões culturais, de ações culturais que permitam o desenvolvimento do ser humano, né? Mas, primordialmente, ela exige que essas ações sejam respeitadas no nível local, na raiz da sua existência. Essa é a questão primordial da Declaração de Hangzhou. Também utiliza a cultura para reduzir a pobreza, e aqui eu tenho um eixo econômico fantástico, né? A possibilidade, o potencial de haver um desenvolvimento econômico inclusivo, né? É um capital de conhecimento, de recursos vastíssimos a cultura, né? A potencialidade do conhecimento dos povos pode permitir a geração de riquezas locais, né? Que não precise buscar fora não só os recursos, mas o conhecimento para legitimar uma sociedade rica. Então,
é importantíssima essa ação. A outra é apoiar-se na cultura para promover a sustentabilidade ambiental. Ora, se eu tenho a inclusão social, se eu tenho o fator econômico primordial, a sustentabilidade ambiental, ela não pode andar separada. As questões ambientais, elas são questões não só globais, elas começam nos locais, as questões locais e regionais. Né? Nada melhor que as culturas locais para promover a sustentabilidade ambiental, o respeito à natureza, as questões de uma indústria limpa, de um conhecimento que gere riqueza sem gerar poluição e sem gerar a contaminação do ambiente. Então, assim, esse é outro eixo, o eixo ambiental. Além desse, tem lutar contra as catástrofes, a mudança climática, através da cultura. Também nada mais atual. Nós temos hoje a questão do aquecimento global, a questão da emissão de dióxido de carbono. Né? Isso tudo é produzido por uma visão industrial em escala global, que não respeita as premissas culturais locais. Além disso, valorizar, salvaguardar e transmitir a cultura para as futuras gerações. Aí entram as questões de memória, né? As questões de repassar culturas orais, que muitas se perderam e muitas estão se perdendo. Né? Valorizar esse tipo de cultura. Né? Não nos falta aporte tecnológico para isso e conhecimento. O que nos cabe é tentar direcionar esses aportes que nós temos para que essas culturas orais, essas culturas mais arcaicas, sejam preservadas e repassadas às futuras gerações. Outra ação que eu acho que é importantíssima, que também é transversal a todos os outros eixos, é valer-se da cultura como recurso para realizar o desenvolvimento de uma gestão sustentável das zonas urbanas. Né? Nós temos hoje grandes centros urbanos que, apesar de serem riquíssimos culturalmente, né, eles ambientalmente e socialmente, isso é meio antagônico, mas é verídico. Eu tenho uma riqueza cultural muito grande, mas a riqueza cultural se contrapõe às condições sociais e ambientais existentes dentro dos centros urbanos. Então, este também é um eixo que deve ser valorizado. Como? Né? Através de museus. Né? Os museus eles têm importância muito grande na preservação e na promoção da cultura. As instalações culturais devem servir de diálogo, espaço entre o povo e o ambiente. Né? A preservação do tecido social, que talvez seja o grande problema hoje dos grandes centros. Né? Eu tenho um tecido social digno, um tecido social justo, um tecido social que tenha a capacidade de, ao mesmo tempo de ser uniforme, ele ser diverso. Essa eu acho que é o grande desafio dessas ações. E a promoção das indústrias culturais e criativas, né, com a revitalização urbana, do patrimônio, o turismo sustentável. E como última ação ainda, existe apoiar-se à cultura para favorecer modelos de cooperação e inovações sustentáveis. Ou seja, isso aqui é uma ação de governança. Por quê? Porque, na verdade, o compartilhamento através das melhores práticas de gestão da cultura, de gestão das questões culturais e das questões econômicas. Isso nos falta muito. Isso é um gargalo que existe muito grande nos países em desenvolvimento, como o nosso. Né? Apesar de riquíssima cultura, nós não temos ainda um padrão de desenvolvimento e de promoção dessas questões culturais. Não temos não só de promoção, mas de produção e de distribuição dessas questões. Roberto, e quais as relações de sustentabilidade que a Declaração de Hangzhou apresenta? Ok. Então, assim, cultura como chave da sustentabilidade. Ora, uma chave não funciona sozinha. Uma chave tem que abrir portas. A cultura, ela teria uma relação muito grande com os eixos social, ambiental e econômico. Nos antecedentes, ainda nós temos a questão
do Rio +20. Rio +20 que tratou das questões ambientais e da importância da diversidade cultural e a necessidade de uma abordagem mais holística e integrada ao desenvolvimento sustentável. Holística nesse momento transversal. Né? Por quê? Porque a transversalidade ela implica num cruzamento entre os mais diversos campos do conhecimento humano. Então, assim, as relações de sustentabilidade, baseado nesse histórico da Declaração Hangzhou, tem como chave principal a cultura, né, através da Declaração de Hangzhou. Também tem as questões das resoluções da Assembleia da ONU, né, da Unesco, né, que eram resoluções de caráter social, Rio +20 de caráter ambiental, né, e as questões também dos objetivos para o milênio, e este de caráter econômico-social. Então, baseado nessas relações de sustentabilidade, a declaração ela tem uma legitimidade muito grande, não só para as questões culturais, mas as questões que hoje são discutidas no mundo inteiro para a melhoria do conhecimento humano. Perfeito, fechou bem. Roberto, muito obrigada então pela tua presença. A gente retorna na próxima terça-feira para conversar sobre a outra parte da tua palestra no seminário. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. O Momento do Patrimônio conversou hoje com Roberto Límia Fernandes. Roberto é especialista em Economia da Cultura pela URGS, mestrando em Memória Social e Bens Culturais pelo Unila Salle e servidor da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade. Ele apresentou a palestra A Declaração de Hangzhou e a Travessa dos Venezianos no 3º Seminário Comemorativo ao Dia do Patrimônio Histórico, realizado pelo SPH em agosto. Este programa é uma realização do setor de patrimônio histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail predios.históricos@urgs.br. Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi, gravações e edição de Kleber Trindade e mesa de áudio de Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira às 20h30. Boa noite a todos e até lá!